Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Muito senso comum engloba o curso de História. Muita gente acha que a gente fica decorando nome, data, evento, quando não fazemos apenas militância política ou usamos droga. E é por causa desse tipo de opinião que eu vou fazer o vídeo de hoje e você vai descobrir que o curso de História não é o que você pensa. Mas antes de seguir, já sabe. Deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1.400 inscritos. Muito obrigado a quem está se inscrevendo e apoiando o projeto do Direto do Forno. E também lembrando que aqui embaixo na descrição ficam as referências que eu uso para fazer o vídeo, assim como as minhas redes sociais, com foco para o Instagram, que eu estou fazendo conteúdo diário sobre história e política. Segue lá. Mas chega de papo furado, vamos logo pro vídeo. Essa história você já conhece. Época de vestibular, época de escolher carreira. E muita gente que quer fazer história acaba partindo de um ponto em comum. Ou tem algum professor de história que marcou profundamente, ou tem algum conhecido que ama história e fala sobre isso muito bem, ou ama a Segunda Guerra Mundial, Grécia Antiga, Antigo Egito, ou ainda só odeia matemática e não quer fazer nada que nem esbarre nessa matéria. Acaba que muita gente entra na faculdade de História, como eu próprio entrei, inspirado por grandes professores, achando que a gente teria, na graduação, apenas uma continuidade do que a gente viu na fase escolar. Tolinho. E é muito curioso que mesmo quem vai cursar História, ou mesmo quem não cursou História, acaba partindo do mesmo pressuposto. Vai ser uma continuação da escola, cheia de datas, batalhas, você vai aprender tudo sobre o passado, de todos os lugares, vai ficar com conhecimento imenso e ainda vai conseguir entender todos os erros do ser humano no passado e vai ajudar a humanidade a nunca mais cometê-los. Olha essa dinâmica, essa mente que com certeza ou você se identifica ou conhece alguém que o faz. Como diria o historiador francês Marc Bloch, a história é a análise do homem no tempo. Isso é muito mais profundo do que apenas decorar pessoas, nomes e etc. E estudar alguém no tempo é você entender, tentar pelo menos analisar aspectos, características, coisas específicas que fazem daquela coisa que você está recortando, seja um objeto, seja uma pessoa, seja um processo histórico, e vai analisá-la mediante o seu próprio tempo. Essa é a questão que diferencia o historiador de um geógrafo ou de outros analistas. O historiador, ele está ali fazendo a sua análise mediante o tempo. É importante entender a mente, a ação do ser humano em relação com a sua própria época. E olha que existem inúmeras graduações no Brasil, entre públicas e privadas, que vão acabar tendo muita diferença em como vai se dar um curso de história. Mas o ponto que eu estou falando aqui é que essa base de se entender o homem no tempo é algo bem geral. Todo mundo acaba passando por esse pressuposto. Entender o ser humano e a sua época. Mas não só. Quando a gente está aprendendo história, a gente também estuda um monte de coisas que envolvem essa dinâmica. A gente aumenta muito esse escopo de debate, de teoria. Não à toa, é na história, né, quando a gente cursa, que a gente vai aprender como funciona um método histórico. Entender que não é simplesmente decorar coisas. Toda escrita histórica é mediante algum método. Tudo que você sabe por história é porque alguém contou utilizando um certo mecanismo narrativo para te contar essa história. Ele argumentou, ele partiu de determinada análise. E entender esse método é fundamental para entender isso, que história não simplesmente é dada por algum Deus. A história é feita por homens que, ao mesmo tempo, acabam analisando a história de outros homens e argumentando, tentando acessar aspectos e características do passado. Além disso, outro senso comum é que a gente na faculdade de História vai aprender a verdade dos fatos. Ou, se você partir de um pressuposto político, vai falar que a gente na verdade está inventando ou distorcendo a verdade. E o ponto é esse. Uma das principais lições que você tem num curso de História é que não existe tal coisa como uma verdade. Não existe algo como se fosse 2 em 2 são 4. A história é justamente a construção de argumentações que variam por vários métodos, que variam por vários autores, e não necessariamente uma interpretação está incorreta. A gente tem justamente esse debate de várias interpretações, porque várias delas, mesmo muitas vezes contraditórias, acabam fornecendo para a gente uma visão, um fundamento para o debate, que ajuda a gente a acessar algo que ficou para trás.
Claro, a gente sabe que a Revolução Francesa começou em 1789, ou que o dia D foi no dia 6 de junho de 44. Olha eu aqui falando de datas, perdoa por isso. Mas o ponto é que, de fato, existem fatos. Porém, a gente não fica decorando fatos como se fosse alguma coisa, como se o meu cenário fosse de cimento e isso basta. O trabalho do historiador é justamente debater, inquirir, fazer perguntas, que é algo também que a gente aprende na faculdade de História. Não simplesmente descrever, selecionar objetos, personagens, processos. Não quero saber como quem estava na Segunda Guerra só. Eu quero entender como é que esse processo de guerra se desenhou. Por que as alianças se moldaram daquele jeito? Quais eram as formas? Por quê? Como? Quais são as características? Enfim, um monte de coisas. Fazer história, entender como funciona uma pesquisa histórica, como é tudo feito, envolve entender o poder da pergunta. Isso que é uma problematização, que vocês tanto ouvem. Problematização é trazer problemas, perguntas. E além disso, a gente não fica apenas olhando o tempo de uma pessoa no presente, em um determinado recorte. A gente está, na verdade, também selecionando rupturas e continuidades. Uma ruptura é realmente a gente pegar um tempo histórico, um determinado processo histórico, como por exemplo um governo, como por exemplo a história de uma sociedade, e falar de uma coisa que realmente rompeu, como uma revolução, uma guerra, um assassinato, um grande evento, uma ruptura que acaba gerando um recorte nesse tecido histórico de tempo que estava acontecendo. Assim como nós também estudamos as continuidades, que justamente como o nome diz, algo que é contínuo, é o que a gente vê no tempo histórico, algumas coisas que ainda se mantêm, como por exemplo, algumas culturas nossas que são milenares, ou nem precisa ser tanto, alguma cultura política nossa que tem pelo menos só 30 anos, ou mesmo um jeito de se ver na sociedade que tem 10, 5 anos. Continuidade, de fato, é analisar esse processo histórico que está acontecendo e que influencia os nossos tempos. Então, se alguém falar também por que você estuda história, se tudo já acabou, tudo já morreu, tudo já passou, as continuidades mostram que as coisas não são simples assim. As coisas não simplesmente somem. É isso, galera. Isso aqui é um esboço geral do que você de fato aprende numa faculdade de História e que pode diferir de muitas graduações. Tem gente que faz só bacharelado, que é só para você aprender a analisar história, fazer pesquisa. Outros têm bacharelado e licenciatura, que você também consegue um diploma com fim educacional para ser professor. A maioria das graduações hoje em dia são bacharelado e licenciatura, ou só licenciatura. Enfim, são várias graduações que, por sua vez, carregam suas especificidades. Você fez alguma específica? Conta aí pra gente como é que funciona a sua graduação. Você gostou dela? Você acha que valeu a pena ter formado em História? Deixa aí nos comentários. E também, galera, se vocês querem que eu fale mais sobre história na academia e também sobre a minha trajetória de historiador, deixem aí nos comentários. Vamos debater e interagir. De resto, eu vejo vocês na quinta-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!